Salve Corinthians, salve galera do Timão, alô fiel, chega representando porque domingo é guerra. Domingo tem isso aqui ó, domingo tem o maior time do Brasil. Domingo tem Corinthians e Flamengo. E domingo, parceiro, não tem essa de levar pros pênaltis não. Domingo é guerra. Domingo a Fiel vai mostrar o que é uma torcida. Nós somos o único time que não é um time que tem uma torcida. É a torcida que tem um time. Isso aqui é Corinthians. Então, Fiel, vou ver agora. Representa. Fortalece com like, porque depois de ontem, parceiro, se tivesse mais 10 rodadas, o Corinthians ganharia, era tudo esse ano. Isso aqui é Corinthians, fortalece aí, porque domingo é guerra, hein? Domingo é guerra. Se inscreve no canal, ativa o sininho e Fiel, comenta pra você, quem foi o melhor em campo ontem? Só vou falar dos três, Carrilho, Yuri Alberto ou Garro? Comente aí, quem dos três foi o melhor? Eu já vou falando, na minha humilde opinião, foi o Carrilho. O que esse cara joga, parceiro? 33 anos, alô Corinthians, renova, estende o contrato, porque esse cara nasceu pra jogar no Corinthians. Fortalece com like aí, Fiel. Vessa, vou começar por você, hein? Jogo ótimo do Corinthians, nem tanto do Flamengo, tá? Tem influência no que acontecerá domingo? Como é que é o seu sentimento? No final do jogo eu vi a torcida falando que domingo é guerra. Sem dúvida nenhuma, eu acho que tem alguma influência, até mais, eu diria que é mais no sentido de tranquilidade para fazer o jogo do que de empolgação e tentativa de, um tsunami de emoções ali, um negócio que te dá motivação. Porque eu acho que você não ganha ontem, aquele mundo do brasileiro cairia muito mais na sua cabeça. A situação ainda é difícil, tudo mais, mas a tranquilidade que você consegue ir para o jogo quase como se fosse um plus. A minha obrigação da semana eu fiz. Agora, meu amigo, domingo, o que vier, vambora, a gente vai estar lá, a torcida gritando, pedindo para domingo. O grito de guerra me pareceu mais um grito CBF, STJD, motivado por isso, do que simplesmente guerra ali contra o Flamengo, ou pela vaga em si. Acho que eu entendi uma coisa até da arquibancada mais macro. Mas eu acho que é um Corinthians mais aliviado do que simplesmente empolgado porque ganhou de um 5-2 do Atlético Paranaense, que agora não ganha 10 jogos no Brasileiro, entende? Eu acho que o sentimento vambora, agora a gente fez a nossa obrigação. A gente vai tentar aqui, 1-0 contra, é um adversário muito mais difícil que o Atlético. Deu, não deu, mas a obrigação está feita. Me parece um pouco esse sentimento para domingo, viu? Aqui, Massa, o grupo Beyond, ele manda a seguinte mensagem: sou palmeirense, mas nem eu estava aguentando o pessimismo do Massa de ontem sobre o Corinthians, sobretudo jogando em casa contra um time que não vence há 30 rodadas. É isso, Massa, você estava aqui apavorado 5-2, com folga. Tá bom, o cara dormiu, acordou ontem, né? Depois do jogo, falou: o Timão tá voando, mas vai olhar o jogo como foi. Eu não tenho compromisso com nada. Eu sou o único aqui dos 4 que estava preocupado com o Corinthians. E vou deixar isso bem claro. Opa, claro, sem dúvida nenhuma. Preocupadíssimo com o Corinthians e o jogo mostrou isso, cara. O Corinthians fez 2-0, ficou aquela coisa, né? Vocês viram o Carrillo marcando o primeiro gol do Atlético Paranaense? Vocês viram a forma indolente como ele foi para a bola? Aí tomou 2 gols. Tomou 2 gols. Pois é, tomou 2 gols, teve um empate. E o segundo tempo, o que mostrou o segundo tempo? Até o Corinthians fazer um golaço com o Depay. O Memphis fez um golaço, e eu escrevi isso no grupo de WhatsApp. O Atlético Paranaense estava muito mais perto do terceiro gol do que o Corinthians. Para mim, na minha visão, era essa. Agora, aí saiu o terceiro gol, o quarto, o quinto, a vitória foi justa, maiúscula, importantíssima. Qual é o significado disso? O significado disso é que o Corinthians está fora da zona do rebaixamento. O Corinthians tem gigantes 7 vitórias no campeonato. O Atlético Paranaense tem 2 jogos a menos. O Vitória ainda vai jogar e o Cuiabá ainda vai jogar. É óbvio que refrescou? Óbvio que refrescou. Mas, para mim, esta guerra ainda não terminou. Só estou deixando isso bem claro, porque fica parecendo que eu faço o trabalho reverso, que eu
seco, que eu quero que o Corinthians exploda. Pelo contrário, eu sou o único desses 4 aqui que está preocupado com o Corinthians faz tempo, né? E não aceito agenda positiva de jeito nenhum para um time que está na zona do rebaixamento, praticamente desde que o campeonato começou. Agora, se vocês acham que está certo, eu respeito a opinião de vocês e mando beijinhos de luz para todos. Falou de agenda positiva, falou de Arnaldo Ribeiro, que está falando desde o ano passado que o Corinthians não vai cair e que contrata todo mundo, mudou o time é bom e ainda vai para a final. É bem possível que aconteça isso mesmo. Né? O Corinthians caos fora de chance de acontecer, é bem possível que aconteça. Vai. No domingo, o Corinthians é favorito para ganhar o jogo. Não sei se vai se classificar, mas é favorito, na minha opinião. Né? E a vantagem só de 1-0. E assim, tem uma coisa, o Vesta está falando um negócio da CBF, eu estou avisando desde o começo. Do jeito que ficou, foi melhor para o Corinthians. É só entender um pouquinho da dinâmica da coisa. Se o Corinthians tem que jogar na quinta contra o Flamengo para decidir a vaga, teria que preservar o jogador, ia ser eliminado e traz para domingo se estava pesado, um paralelepípedo. Ficou muito melhor para o Corinthians. Quem teve que poupar o jogador no Fla-Flu foi o Flamengo. Então essa guerrinha de bastidor, o Corinthians fez o papel dele, ainda chiou pra caramba, mas ficou muito melhor pro Corinthians, cara, pelas circunstâncias. E aí o Corinthians se preparou pro jogo que tinha que se preparar. E passou o trator. É claro que ainda tem vulnerabilidade, toma gol de todo quanto é time. Vai tomar ainda, porque um conjunto não tem. A cada jogo tem uma escalação. Ontem, que era do ano passado? Só o Bidu e Bidon, né? O resto era tudo... E o Yuri Alberto. O resto era tudo novo. Mas é assim. Mas, tecnicamente, o Corinthians tem jogador pra caramba. Ontem a gente botou o Campinho lá no G4, dá pra fazer o segundo time. Né? O Flamengo tem dificuldade de fazer o segundo time. Botou lá o Léo Ortiz no meio de campo, não funcionou. O que acontece é que hoje, depois dessa janela de meio de ano, o Corinthians fez de uma forma irresponsável e não está nem aí, e o Fred Luz falou que dane-se, não vão repactuar e não sei o que lá, isso tudo a gente sabe, isso tudo a gente vai criticar sempre, os outros clubes vão chiar, mas o time do Corinthians está muito melhor do que era. A diferença entre o time do primeiro turno e o time do segundo turno é o que a gente está vendo agora. O nível melhorou, assim, proporcionalmente ao nível que o Botafogo melhorou. É que o Botafogo já era bom, né? Foram os dois times que mais contrataram jogadores titulares nessa janela de meio de ano. Tá aí. Hoje, a diferença entre os times é pequena. Não posso fazer nada. É de um gol a favor do Flamengo. Então, o Flamengo que trate de fazer uma baita partida. Se o Flamengo não jogar muito, no domingo ele vai ser eliminado. Só isso que eu falo. Só um plazinho do jogo rapidinho ontem. O Corinthians faz o 2-0 e depois ele desrespeita o futebol. Cara, não pode. Na situação que o Corinthians está, não pode desrespeitar. Você tem que ter respeito ao futebol. E respeitar o futebol é jogar sério. O time começou a dar rolinho, taquitinho, então, calcanharzinho, seu Bidu, seu Bidon, seu Carrilho. E não dá para ser assim, cara. Futebol... as coisas são tão apertadas no futebol brasileiro, é tanta disputa, é tão parelho, e aí quando acordou estava 2-2, tomando um gol de cabeça do Nicão, que não é o Lewandowski, que é o Nicão, com 6 caras dentro da área contra 1. Era o Nicão contra 6 e o goleiro, e sai um gol. E aí, claro, o Memphis faz o 3-2, que é exatamente o que se espera de um cara que ganha o que ele ganha. Ele não é para fazer o gol do 5-2, ele é para fazer o gol do 3-2, do 1-0, exatamente isso que se espera de um cara como ele, e aí tudo volta aos trilhos, e sai o quarto, o quinto, poderia ter saído o sexto. Mas só teve esse jogo mais difícil, essa coisa, porque o Corinthians largou o jogo, desconcentrou, chapeuzinho, rolinho, gente, futebol não é assim. E aí eu até pergunto, né, para a dupla de argentinos, e eles falam como foi o vestiário, tal, depois do 2-2, o Atlético quase, se tivesse mais 5 minutos de primeiro tempo, teria feito 3-2, provavelmente. Ele falou assim, teve de tudo um pouco, e sorriu. Cara, eu imagino que o vestiário do Corinthians deve ter tido de cobrança, de dedo na cara, de xingamento entre os caras.
talvez até tipo de agressão, porque ele falou teve de tudo e deu risada, porque tinha que ser assim mesmo, cara. Não dá para um elenco profissional, um futebol profissional difícil, tão parelho, largar o jogo querendo brincar, dar rolinho na zona de rebaixamento. Então, e aí o futebol mostrou que não é assim que a banda tem que tocar, né? Então, mas é assim, é o ônus e o bônus de você ter um elenco com um monte de jogador showman. É o ônus e o bônus. Isso vai acontecer. Contra o São Paulo também destemperou. Vai ter rolinho, vai ter... É dos caras. É do Memphis, é do Coronado, é do Garro, é do quem mais? Do Bidon. É dos caras. Então, essa é o ônus e o bônus. Se fosse um time só para lutar contra o rebaixamento, de novo, o Corinthians não montou um time para lutar contra o rebaixamento. O Corinthians montou um time para ser campeão. E tá cheio, e tem um monte de jogador habilidoso e tal, e é dos caras. Isso possivelmente possa acontecer de uma outra maneira, em outra circunstância. É a característica desses jogadores, muitos deles. Então, é possível que isso aconteça de novo, e aí tem que tomar esfregão na cara no intervalo mesmo. Senão, se fosse um time, talvez um adversário... Aí só uma coisa, uma pimentinha. Hoje, estava falando com um amigo meu, o Tirone conhece, que é especialista em goleiro, foi goleiro, treina goleiro, escola de goleiro e tal. Hoje, não existe exatamente golaço de falta. Os goleiros são tão elásticos, grandes e explosivos, e o goleiro do Atlético, que é um bom goleiro, ele tem que melhorar muito na antevisão das coisas. Aonde a bola do destro vai e tal, não sei o que lá, só para dar um plá, porque hoje o goleiro que toma gol de falta, ele tem que trabalhar dobrado durante a semana. Mas não foi, entre nós aqui, falha não foi, né? Falha não foi. Falha não foi, golaço também não foi. Esse seu amigo é maluco, cara. Puta golaço. Não. Esse cara é louquinho, mano. Qualquer goleiro pega aquela bola ali. O Hugo pega aquela bola. Manda o link pra ele. Mas que pega o Hugo espalma aquela bola pro escanteio, meu velho. Mas que espalma? Nem que ele tivesse 5 braços. Não pega. Olha onde foi a bola, pelo amor de Deus. O Hugo espalma aquela bola, então? Espalma pra escanteio. Mas que é isso, cara? Dê o voto aí, o que vocês acham? O que vocês acham aqui? Que foi golaço ou que foi falha? Ou que era defensável? Mandem aqui no chat. Golaço. O Elton Mello quase teve um infarte aqui agora, depois disso. Mas o José Rodrigo Souza o José Rodrigo Souza Oliveira fala: Oi, Tirone, sei que o assunto de hoje é o Flamengo e tudo mais, e o Corinthians, mas diz ao Arnaldo e fala pro Massa que eu sei que ele vai ficar feliz. Ontem encontrei o Arnaldo, sou fã de vocês através do meu pai, diz aqui o José Rodrigo. Ô, meu! Bom, se você encontrou o Arnaldo ontem à noite, talvez o próprio Arnaldo não se lembre. Não, manda um abraço, é meu vizinho aqui, mora aqui perto. Eu fui mostrar ao meu cunhado o bairro aqui, dar uma caminhada, primeiro tempo num lugar, segundo tempo no outro lugar. Ele me pegou no aquecimento. Ele não pegou no pós-jogo, entendeu? Quando você mandou aquele áudio para mim, você já estava no segundo tempo, né? Massa, eles já estava na prorrogação quando você mandou aquele áudio para mim depois. São fãs? O quê? Não entendi. De você. São os fãs. Meu? Exatamente, os dois. Boa. Os dois. Valeu, gente. Obrigado. Pai e filho. Valeu, uma atualização. Acaba de sair aqui, STJD. Yuri Alberto punido por 2 jogos, cumpre lá em Cuiabá, jogo fundamental para o Corinthians, tinha cumprido 1, por ele considerado entrada violenta contra o Flamengo, tomou 2 jogos, então cumpre contra o Cuiabá. E é um jogo fundamental para o Corinthians. O Alcaraz, pelo soco que ele deu depois, tomou 4 jogos, também cabe recurso, e o Inter, a situação do Alan Franco, o Inter entrou no STJD e falou: o que eu faço? Me ajuda aqui. Ele tomou 4 jogos de suspensão no Sub-20, Sub-20 acabou, o que eu faço? Virou 45 mil de multa e tá liberado para jogar o Grenal amanhã, tá? Certo. E o Aleph aqui, ele disse que o Kaká pegou 2 jogos de suspensão também. Ah, tá, boa. É que foi saindo as punições, Kaká então 2 jogos também. Tudo pela confusão de Corinthians e Flamengo, né? É meio bizarro, né? Isso, 45 dias depois ser julgado, não é bizarro? O técnico era o Tite, hein? O Leonardo Santos ficou revoltado aqui. O Alcaraz tomar 4 jogos e o Yuri Alberto não é sacanagem, diz ele. Ele tá revoltado com o que ele viu ontem, porque o Massa, no Maraca, primeiro tempo o Flamengo foi lá, volume, não sei o que e tal, mas o gol não saiu.
No segundo tempo, entrou o Arias e o Ganso começou a jogar que nem um louco. 2-0 para o Fluminense. Foi o pior jogo do Flamengo sob comando do Felipe Luiz. Estavam chamando de novo Jorge Jesus e tal. Parece um choque de realidade. E agora o time vai pressionado, hein? Para o jogo do fim de semana. O Arnaldo deu a letra, né? O Flamengo, se terminar o ano com o estadual, vai ser um fracasso, assim como será o do Palmeiras. Isso é fato. Mas o Flamengo, a expectativa ainda é muito maior, porque é o que mais arrecada, o que mais tem jogador, contrato o tempo todo, tem dinheiro a rodo, né? O que está errado no Flamengo não é o treinador, ou são os treinadores, contratar o jogador e achar que vai funcionar de uma hora para outra. Não vai. Planejamento foi mal feito. Marcos Braz não cai, gente. O trabalho que ele faz no Flamengo é ridículo. E não cai, tá lá, como se a coisa estivesse funcionando. No primeiro tempo ainda o Ganso bateu um pênalti de forma patética, mas melhorou, jogou bem depois. Rapaziada, vocês viram aí? Vocês viram aí? O Arnaldo Ribeiro falar, mano. O amigo dele disse que o gol do Memphis não podia ser, não pode ser considerado um golaço. Porra, não foi falha, mas também não foi golaço. Não entendi, foi nada. Aquilo ali foi uma obra de arte, porra. Foi um golaço, a bola foi forte, foi onde a coruja dorme, na gaveta. E faz tempo que a gente não vê gols de falta no futebol brasileiro. Fiel, comenta pra você aí, mano, você acha que foi falha ou foi golaço? Comente aí. E de uma coisa, pessoal, de uma coisa eu sei, é domingo, é guerra, domingo é guerra. E o Corinthians no futebol que tá jogando aí, eu não aceito menos que 3-0. Com esse futebol, eu não aceito menos que 3-0 no time do Cheirinho. Fiel, não vamos ser soberbos. Não tô sendo soberbo. É só a realidade. Até um cego pode ver que o Corinthians hoje joga mais que o Flamengo. Todo mundo tá vendo isso. Fluminense ontem meteu 2 e era para ter sido 3 no Flamengo. O Flamengo não é mais aquele time. Tem os mesmos jogadores, uma seleção? É uma seleção, pô. Vamos ser realistas. O time do Flamengo é uma seleção. Só que os caras não estão jogando, pô. Não estão jogando. E o Corinthians tem que se aproveitar. O Corinthians hoje também tem um timaço. Porra, o Corinthians tem Garro, Carrídio, Memphis Depay, apesar que ele não pode jogar na Copa do Brasil. Yuri Alberto, que hoje é o novo Yuri Alberto. Thales Magno, que chegou, vestiu a camisa e se encaixou perfeitamente no Corinthians. E temos nada mais, nada menos que ele, Romero. Então, fiel, fortalece com like, porque domingo vai ter gol de Romero, 3-0, 2-0 tá de bom tamanho. Não quero levar para os pênaltis não, porque o coração não aguenta. Tem que ser no tempo normal. Fiel, representa, fortalece com like e vai.